Tá certo, Kennedy. Bom, está acontecendo no Brasil a primeira reunião de cúpula de governos, de presidentes, no caso, uma reunião dos países que fazem chamados amazônicos, né? Então, Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, etc. E a gente vai discutir para que serve essa reunião, né? O que o Lula quer, porque pela primeira vez ele está sendo aí o anfitrião de chefes de Estado para uma reunião de cúpula. É um tema super importante, porque é o tema que projeta o Brasil no mundo, né? Questão ambiental, e são todos os governos dos países que têm esse ativo super importante para a humanidade, que é a Amazônia, mas com várias pressões e cenários diferentes, não é isso, Kennedy? O que o Lula pretende tirar dessa reunião aí? O que ele gostaria de arrancar dos seus colegas presidentes? Pois é, o Lula quer uma aliança para fazer uma cobrança ao G7, que é o grupo dos 7 países mais ricos, mais industrializados do mundo, que em Copenhague, na COP de Copenhague em 2009, prometeram uma ajuda de 100 bilhões de dólares para salvar as florestas tropicais do mundo inteiro. Aí o que ele fez? Havia 14 anos que esses 8 países aqui amazônicos, né, não se reuniam, eles assinaram um tratado que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Então, 8 países que têm a Amazônia e que precisam cooperar, precisam ter políticas que se integrem para proteger a floresta, né, que está sob ameaça. Aí o Lula convidou também a Indonésia, que tem floresta tropical, os dois Congos têm floresta tropical, e a França, por causa da Guiana Francesa. E ele quer articular uma aliança, ele quer unir esses países para cobrar dinheiro do G7, dos ricos lá na ONU. Ele vai fazer um discurso a- na abertura da Assembleia Geral da ONU, na abertura dessa Assembleia, em setembro, creio que é 19, 20 de setembro, tem que checar a data precisa. E, como você falou bem, a questão ambiental está no topo da agenda do Lula. É o que projeta o Brasil no mundo. Ele, desde que começou o terceiro mandato, ele tem se empenhado muito nisso. Acho que aí há umas cascas de banana nas quais ele pode escorregar e pode criar ruídos e até desacreditar um pouco do que ele anda defendendo. Vamos falar disso adiante, quando a gente for tocar com o nosso entrevistado, essa coisa de extração de petróleo na Amazônia, que é meio campo minado, para quem está defendendo o que o Lula está defendendo em palcos internacionais. Mas, basicamente, ele quer ser, porque o Brasil tem a maior parte da Amazônia, o grande articulador, primeiro, de um conjunto de políticas públicas que esses 8 países possam aplicar para preservar a floresta. A gente viu o que aconteceu no governo Bolsonaro na Amazônia. Garimpo, invasão de reserva indígena, enfim, destruição. E tem todo um questionamento se a gente não está chegando ao ponto de não retorno, aquele momento em que a floresta vai desaparecer, ela vai ser engolida aí, né, pelos invasores e pelos que estão destruindo a floresta. E aí ele quer combinar uma ação com a Indonésia, os dois Congos e a França. O Macron, que é do G7, a França é do G7, é um aliado do Lula nessa questão. Agora, tem um problema com a União Europeia, o protecionismo da União Europeia, como que políticas e regulamentos da União Europeia que impactam, por exemplo, a questão da Amazônia e o modelo de desenvolvimento que os países querem para a Amazônia. O Lula acabou fazendo uma correção no discurso dele. Ontem ele falou aquela história: a Amazônia não pode ser um santuário. Essa é uma expressão muito antiga. Não tem nenhum ambientalista, não tem ninguém que ache que a Amazônia tem que ser um santuário. Fica lá intocada, fecha, né, e acabou. Essa é uma visão que não existe, né? E é um falso dilema dizer que é isso ou explorar as riquezas da floresta. Aí hoje ele corrigiu no discurso na cúpula de de Belém, dizendo que a floresta não pode ser um depósito só de riquezas, né? A gente tem que explorar de uma maneira sustentável. O discurso dele melhorou bastante em relação a ontem. Eu fiz questão de dar uma acompanhada hoje para não ser injusto, porque quando ele falou ontem na inauguração de uma infovia, uma coisa que ele estava inaugurando lá, deixa eu ver o que que era, que estava inaugurando lá
É isso, uma infovia que fornece internet de banda larga, um trecho para Santarém e um trecho de Santarém no Pará. Ele acabou falando essa coisa do santuário que soou assim muito antigo, muito demodé. E hoje ele fez essa correção. Então, basicamente, Zé, para a gente seguir com o programa aqui, é isso que ele quer. Ele quer unir países com florestas tropicais, né, para cobrar dinheiro dos ricos na ONU, ou cobrar dinheiro do G7. Aí temos que ver o que vai caber na nossa síntese, mas basicamente é isso. Agora, sobre a questão da exploração de petróleo na foz do Amazonas, quando ele deu essa declaração do santuário ontem, eu interpretei como uma cunha para abrir a possibilidade disso acontecer, apesar de você ter um parecer contrário do IBAMA, que é um órgão do Ministério do Meio Ambiente, né? Tem noticiários na imprensa dizendo que a AGU, né, a Advocacia Geral da União, daria um parecer contrário, dizendo que não precisa esperar o IBAMA, que pode ter um parecer, enfim, já pode começar a fazer a exploração dessa prospecção, seria um poço teste, digamos assim, né? Agora, isso nessa cúpula específica gera uma tensão, né, Kennedy? Porque se der um pepino nesse poço, e a chance não é pequena, haja vista que a Petrobras tem um histórico de problemas de derramamento de petróleo, e nessa região as correntezas e as marés são muito fortes, se tiver vazamento nesse poço que eles estão querendo prospectar, vai parar no vizinho, né? Vai parar na Guiana, vai parar no Suriname. Pois é, isso pode ser o Lula. E essa posição, você mesmo tem falado, a gente fez aquele programa analisando especificamente esse caso, né, com o modelo de transição energética que está no mundo, com o plano que o Haddad lançou de transição energética, que o Lula está querendo abraçar. Esse posto vai produzir para valer quando? Daqui a 10, 15 anos? Né? O Sim. mundo vai estar em que estágio de transição energética? Não sei, me parece ali. Ele fala, é longe da costa. Ele está querendo, me parece, ter uma pressão muito grande de políticos do Amazonas e, da, e Do do Amapá, Pará, né? do Amapá também, para que ele aprove essa extração e consiga. É um desafio para a Marina. Eu acho que isso tira a credibilidade do discurso que o Lula faz em palcos internacionais da necessidade de preservação ambiental, né? Está É verdade. caminhando numa direção contrária ao que ele diz. Então vamos ver como é que isso vai Bom, se desenvolver. Eu acho bom, que haverá batalha quantos... ainda no governo. A Marina não vai deixar isso Uhum. barato e ela e o Capobianco, que é o número 2 dela, estão atentos a isso aí. Bom, Kennedy, enquanto você conta caracteres para fazer a síntese aí para a pergunta qual proveito Lula quer tirar da reunião de cúpula com os países amazônicos, eu vou ler algumas das respostas que o nosso fiel público já mandou aqui para a gente. Danilo Sotero Rogério, investimentos financeiros e de transferência de tecnologia, diz que o Lula quer arrancar. Maísa de Assis, sou contra a exploração de petróleo. Precisamos investir em energia verde. A Petrobras tem sim histórico de vazamento de óleo. Rosiane Arrucho, boa noite. Pelo meio ambiente, o Brasil pode ser protagonista mundial. E o Renato Macedo diz despertar uma consciência de investimento verdadeiro em meio ambiente autossustentável. E aí, Kennedy, qual é a sua síntese em menos de 76 caracteres? Ó, acho que uma que cabe a Lula quer unir países com florestas tropicais para cobrar dinheiro de ricos, né? Boa. Ou cobrar dinheiro na ONU, o dinheiro do G7. Acho que o G7 é mais preciso e é menor. Lula quer unir Mas que países com G7, florestas como diz o próprio Lula, não significa mais nada. Vamos deixar na ONU mesmo, porque na ONU, pelo na menos, as ONU. Você acha pessoas. melhor na ONU? Então, Acho não, beleza. melhor na ONU, tá? Que aí sim, Lula quer unir países com florestas tropicais para cobrar dinheiro na ONU. Pode ser? Beleza. Eu Vamos acho nessa. importante Fechou, colocar então. florestas tropicais. O tropicais aumenta muito, poderia se tirasse, mas aí não, são florestas tropicais. É isso. A precisão é essa. Beleza? Beleza.